Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 1, Não vim destruir a lei. E os tópicos são as três revelações, Moisés, Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência com a religião e as instruções dos Espíritos, a nova era. Já é a oitava parte, né, de gravação do Evangelho. E eu anotei aqui para a gente conversar um pouco, para ficar um pouco mais fácil, para mim não deixar... Tentar abordar os tópicos um pouco mais, né? Então vamos lá. Não vim destruir a lei, parte 8. As três revelações. Moisés tem duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, que são os 10 mandamentos. E a lei civil e disciplinar estabelecida por Moisés, apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Uma lei severa para ajudar no progresso e no convívio dos povos. Eles não tinham, vamos falar assim, uma base e... a coisa estava feia. Vendo isto, Deus colocou algumas leis, os 10 mandamentos, para que o povo tivesse... foi na base do medo, eu acredito, como um castigo de não cumprimento dessas leis. E para que houvesse um pouco mais de doutrina no convívio, porque as pessoas eram bárbaras, né? Então isso estabeleceu um pouco mais de ordem, vamos falar assim, por medo, né? E Moisés colocou algumas outras ordens devido ao convívio, aos costumes do povo daquela época, onde eles viviam, tá? E depois veio Cristo. Cristo não veio destruir as leis, mas veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Quanto às leis de Moisés, as modificou profundamente no fundo e na forma. Ele fez uma reforma radical, reduzindo-o a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é toda a lei e os profetas. Nos apresentou o Deus de amor e nos ensinou que a verdadeira vida não é aqui na terra, e nos ensinou o caminho para conduzirmos até lá. Fora da caridade não há salvação. A lei de amor sobre todas as coisas, caminhar no bem, melhoramento moral e a prática da caridade. Bom, Cristo veio... e de todos os mandamentos de Moisés, ele mudou radicalmente. Mas ele colocou duas leis que, se a gente for entendê-las, abrangem todas as outras, né? Tá lá, não furtarás, não adulterarás, enfim, Deus colocou amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Não faça para o próximo aquilo que você não gostaria que fosse feito para você. Se você não gosta de ser roubado, não roube. Se você não gosta de ser prejudicado, não prejudique. Se você não gosta de ser atacado, não ataque. É a lei de amor. É amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nos ensinou que o nosso Deus é um Deus de amor e não é um Deus castigador. Nós não estamos aqui sendo punidos, estamos sendo auxiliados ao nosso progresso com a lei de amor. Não estamos sozinhos. E ele veio colocar essa grandeza na terra, de respeito, de humildade, de caridade, de auxiliar o próximo e entender que Deus nos ama grandemente, nos compreende grandemente e não temos que temer a Deus. Nós temos que amar a Deus, pois somos amados, frutos de uma fonte de amor. E aí tem o Espiritismo, que fazem parte das três revelações. É a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, que não ensina nada ao contrário de Cristo, mas o desenvolve, completa e explica o que foi dito de uma forma alegórica para os homens daquela época, que não se tinha ainda se desenvolvido intelectualmente e cientificamente. Cristo, em todas as suas palavras, deixou bem claro para que todos entendessem a lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, fazer o bem sem olhar a quem, perdoar 70 vezes 7, e a fim de explicar isso para que isso fosse acessível a todos. Mas muitos pontos sobre a espiritualidade, a vida eterna, a pré-existência da alma, ele explicou isso, mas em muitas parábolas, em muitas alegorias,
E o povo daquela época não tinha compreendimento ainda, não tinha entendimento sobre isso, porque a ciência não tinha se desenvolvido quase nada. Pouquíssimas coisas já existiam desenvolvidas, né? E o Espiritismo veio elucidar esses pontos. A gente vê a grandeza do nosso Sagrado Umbanda, a explicação de pontos que até então não eram compreendidos. Está tudo lá na Bíblia. Nossa crença está lá na Bíblia, a Umbanda está lá na Bíblia, e a gente consegue compreender isso de uma maneira mais completa hoje, graças à voz dos Espíritos, que não é limitada a uma crença, o kardecismo, mas a todas as crenças espiritualistas. Eles vêm nos explicar exatamente isso, a lei de amor, o auxílio ao próximo, a caridade, que fora da caridade não há salvação. A nossa Umbanda sempre prega isso, o melhoramento do homem, para que ele caminhe no bem, que ele busque se melhorar moralmente, a fim de que ele consiga praticar a caridade, a fim de que ele tenha coisas boas para doar. Esse é um capítulo maravilhoso que eu me identifico bastante, porque tem essa parte no primeiro capítulo do Evangelho, que é a aliança da ciência com a religião. É fantástico isso. Então vamos lá. A aliança da ciência com a religião. Era necessário um traço de união. Isso está no Evangelho, tá, família? Eu só escrevi aqui para a gente estar conversando, para mim não ter que ficar lendo o Evangelho aqui. Eu coloco algumas coisas minhas, algumas ideias. Era necessário um traço de união que as ligassem, isto é, o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam os movimentos dos astros e as existências dos seres. A fé com a razão. Leis da física são as mesmas dos laboratórios e na nossa vida. O materialismo foi vencido nos laboratórios. Tudo é energia. A lei de ação e reação, a lei de atração da física, hoje é ouvida nos templos. Foi comprovado há mais de um século que as partículas são também ondas. Foi visto no laboratório, na teoria das fendas, que tudo é energia. Foi provado no laboratório, e isso não é crendice ou misticismo. É real. Hoje já temos a tecnologia da regeneração através dos campos gravitacionais e magnéticos, a tecnologia do plasma, que restabelece o equilíbrio energético através da interação dos campos. A ciência é a magia explicada na fisicalidade. Somos um pacote de energia derivada de uma fonte criadora, portanto somos co-criadores da nossa realidade. Acreditando ou não, vós sois deuses, disse o Mestre Cristo. Eu cheguei até a tecnologia do plasma. Vamos falar assim, o que faltava antes? O materialismo, o grupo científico não tinha compreensão sobre os processos espirituais, antes do entendimento que a espiritualidade nos trouxe, à luz do kardecismo e das crenças espirituais. E então era uma briga de foice, né? Não acredita em Deus, não tem como explicar o sobrenatural, e então a ciência é a ciência cética, e a religião era uma religião seguida às cegas, né? Não se tinha razão caminhando ao lado dela, porque ela debatia de frente com a ciência, né? E através do espiritismo e através das vozes dos espíritos ecoando nos quatro cantos do nosso globo, da nossa sagrada Gaia, isso foi começando a ser compreendido. E, grandiosamente, a luz dos espíritos veio nos explicar as relações do mundo espiritual, do que não é visto e compreendido, com a matéria, com a terra, com a fisicalidade, a interação, né, dessas realidades. E, no laboratório, fizeram experimentos. Você pode pesquisar, que você vai conseguir encontrar. Existem vários. O que mais é comum de se ouvir, o que é mais visto, sei lá, é conhecido, é a teoria das fendas. Pegaram uma partícula, um fóton, colocaram uma fenda, fizeram um buraco na madeira e jogaram o fóton lá. E fizeram várias janelas. E esse elétron passou, esse fóton passou e entrou em todas as janelas ao mesmo tempo por apenas um buraco. Como pode? Se eu jogo uma bolinha por um lugar, por um buraquinho, ela só vai entrar na janela que tem do outro lado. E viram que ela entrou em todas. Como isso foi possível? Porque ela é partícula e onda ao mesmo tempo. Sendo onda, ela se propaga, ela se divide e ela entra em todas. Dentro do laboratório, o materialismo foi vencido.
E isso há séculos. E ainda hoje existem as pessoas materialistas. Elas não compreendem nem o que elas fazem. Porque se em um laboratório já foi comprovado isso, não tem mais o que se discutir, que tudo é energia. Só que há tempos é dito por uma comunidade, né, por muitos homens que não querem acreditar na realidade, né, eles verdadeiramente vivem numa utopia, né, no mundo lúdico, achando que não, matéria é matéria e acabou, é denso, eu tô vendo, eu toco. E foi provado dentro de um laboratório que isso não existe, que tudo é energia. Tudo é energia. A matéria é energia condensada. Ponto. Tudo é feito de elétrons, de átomos. Tudo é energia. E isso tem interação entre nossa própria energia. Então foi explicado dentro do laboratório que vós sois Deus. Você cria, porque tudo depende do observador. A sua realidade é criada a partir do seu entendimento, da sua vontade. Da sua vontade. E a lei de Newton no laboratório da física, né? A lei de ação e reação, lei de atração, é dita e é ouvida hoje, explicada pelos nossos guias, pela Sagrada Umbanda, por todos os cantos, pela comunidade espiritualista, né? As vozes dos espíritos vêm nos esclarecer isso. Você atrai tudo aquilo que você vibra. E isso foi provado na fisicalidade, dentro de um laboratório. E isso é fantástico. É para que não haja mais dúvidas que nós somos energias. Só que nós somos um pacote de energia vindo de uma fonte criadora de energia, que é amor. E qualquer coisa que fazemos contra isso, qualquer sentimento contrário ao amor, nós estamos desligados da fonte. Não, nós estamos criando coisas horríveis para nós, a fim de que a gente compreenda, na dor, que estamos criando coisas ruins para nós mesmos. Então, os inimigos caíram por terra, porque o homem descobriu que ele é o próprio criador de tudo, seja das suas bênçãos, seja das suas dores. Então você cria a sua realidade. Tudo aquilo que você pôr fé, você cria. Tudo aquilo que você emana energeticamente é um pacote sendo emitido numa frequência. E tudo que tiver nessa frequência vai chegar até você. Porque tudo que a gente manda volta. É a lei de ação e reação. Toda a energia gerada volta em mesma proporção. Não é a mais e nem a menos. Nós somos um pacote de energia que emite frequências. Se você emite frequência numa camada de hertz, literalmente, é física. Tudo que tiver nessa frequência vai chegar até você. Vai voltar para você. Não vai voltar a algo contrário. Então, como que pode o ser humano querer ter paz, querer ter amor, querer ter equilíbrio em sua vida, se ele está emitindo guerra, dor, mágoa, rancor, raiva, ódio? São frequências completamente diferentes. Se você pegar e entender as frequências, você vai ver que o amor é uma frequência, o ódio é outra frequência. A alegria é outra frequência. A raiva, a vingança é outra frequência. Então o que nos é explicado pela espiritualidade hoje é isso. Vibre o amor, o perdão, eleve a tua energia, ative a tua fé positiva, a fim de que coisas maravilhosas cheguem até você. E quem criou? Você que cria. Você cria a sua realidade. Então, se a gente quer bênção, se a gente quer paz, nós temos que emitir essa frequência. Se eu ficar emitindo uma frequência de raiva, de ódio, de não perdão, de vingança, como que energias boas chegarão até mim? E isso foi explicado há muito tempo já, família. E hoje, essa grande onda de regeneração que está sendo tão difundida e explicada, né, que antes era temida como essa nova era a era do sete pele, né, família? Hoje já está sendo entendida que não é isso, a frequência está mudando. Isso foi comprovado, a frequência emitida pela Terra foi mudada. Então, significa que tudo que vibrar nessa frequência permanecerá. O que não vibrar nessa frequência não terá como ficar mais. Isso é a regeneração. É a lei de progresso. Tudo tende ao progresso. No universo, na natureza, não existe. O nada absoluto não existe. Aprendemos isso no curso básico de Umbanda. Não existe o nada absoluto. Uma estrela cresce, vive
E ao chegar ao fim da sua vida, ele emite um pacote de energia grandioso que vão formar outras coisas. Ela libera energia, gases, enfim, partículas. Não existe o fim, tudo se transforma. Tudo se transforma. E na nossa vida a mesma coisa. Nós criamos uma realidade de dor e de sofrimento. Criamos uma doença. Emitimos essa frequência, elas nos pesa, fica denso, chega ao nosso corpo, nos adoece, e aí quando adoece a gente vê que dói, cada um tem o seu suporte de dor. Quando a gente não aguenta mais, a gente muda isso, vai atrás de melhorar, muda essa frequência, se cura e aprende. Ali eu não mexo mais, porque vibrar naquela frequência traz consequências devastadoras para a minha vida. E é assim que o ser humano aprende. Ou bem se aprende no amor, ou bem se aprende na dor. Aí parece que tem um juiz castigador. Se você não fizer o que eu quero, paulada, vai aprender na dor. Não! Quem cria isso somos nós mesmos. O que a espiritualidade, o que o nosso Criador quer da gente, é que a gente se equalize com uma frequência de amor, a fim de que a gente aprenda as coisas, que as coisas que nós sonhamos, que as coisas maravilhosas sejam acessíveis a nós, através de nossa frequência, para que a gente viva, progrida e atinja o progresso da melhor maneira possível, no que é mais sutil. Só que o ser humano mimado vive no denso, muito denso. Vibrando energias densas, coisas densas virão. E isso prejudica nossa vida. E aí a gente começa a enumerar culpados. Eu tô assim por culpa do outro que me fez isso, que me faz aquilo, que me atacou. Calma, que energia que você está vibrando? Qual é a sua frequência? Se eu vibro na frequência de amor, a avó Anastácia cansa de dizer isso, não existe nada mais forte do que o amor. Se você está vibrando nessa frequência, ainda que o outro emita, emane, faça, não vai chegar até você. Não vai chegar até você, porque você não está acessível a isso. Agora, se você tem acesso a isso, se você emana isso, tudo que vier nessa direção chegará até você. Vai ser simples de achar. É uma sintonia de antena, de um rádio e da antena. A frequência já está lá. Você só sintoniza a frequência do rádio na mesma camada de hertz, na mesma frequência, e você começa a ouvir. E isso é em tudo na nossa vida. Você quer um emprego e você está emitindo uma frequência de desemprego. O que vai trair? Desemprego. Você está doente. Você está emanando a doença, a morte, o que é ruim. O que você vai atrair? Nós temos que entender a lei que rege o universo, que são as leis da física, que é a lei que nos rege, o nosso espiritual, a nossa alma, o nosso ser, somos energias. Então, é isso que aprendemos dentro do terreiro. Vibre no amor, na paz, no perdão, na humildade, na simplicidade, na calma. Calma, tá tudo certo, tudo é visto. Melhore-se, né? Melhore-se. Ama-se. Primeiro a gente tem que nos amar, primeiro a gente tem que melhorar essa frequência emanada aqui. Porque enquanto não emanar uma frequência melhor, mais elevada, mais sutil, não vai ter como eu enxergar a minha melhora. E se eu ficar vibrando no que há de ruim, vendo o que está ruim, e aí é um festival nas redes, na televisão, no rádio, é o que se vê. Por que eles querem tanto, insistem tanto em emanar essas frequências de medo, de raiva, de somos vulneráveis, que está tudo ruim, que está tudo ruim, que está tudo ruim? Essa energia é captada, você emana a mesma e é o que chega na sua vida. Então nós temos que compreender e sair disso. Já nos foi comprovado isso, e foi nos explicado pela espiritualidade que as coisas externas influenciam a gente. A gente é influenciável porque somos energias. É você assistir um filme de terror e você ficar com medo. É você assistir uma notícia de uma tragédia e você ficar triste. Você emana essa energia, porque a gente interage com essas energias. E quando você assiste um filme de comédia, você fica feliz, você sorri. E quando você vê uma notícia boa, você se anima e se alegra e começa a acreditar que sim, tem solução, que coisas maravilhosas estão acontecendo. Diante de tantas tragédias que acontecem, todos os dias eu vejo um protocolo, um tratamento de cura para enfermidades que castigavam tanto o ser humano através da tecnologia do plasma. Isso já foi material de estudo dentro do nosso próprio terreiro.
É a lei de ação e reação acontecendo diante dos seus próprios olhos. É você pegar um gás que você não enxerga, formar um sistema de captura, um reator de captura de gás e ver ele se condensando diante dos seus olhos, a ação e reação. Criamos energia e a tecnologia da regeneração é a tecnologia do plasma, que hoje está sendo difundida nas tecnologias de regeneração que já existem. Eu estava vendo ontem, família, um dos grupos que eu faço parte de ciência, que eu sou meio louco. Sou um pesquisador, um cientista meio doido. E sobre o aterramento, a importância de nós nos aterrarmos com a terra, dos benefícios para a saúde que isso nos traz. Aí é dito pela espiritualidade. A mãe Carol fala: você não está bem, filho? Tá, o que você está fazendo para se melhorar? Vamos lá. Você está tendo contato com a natureza? Pisa na terra. E aí você melhora. E aí é explicado dentro do grupo científico a importância do aterramento, que é você se conectar com a terra. Você ligar através de fios de cobre e colocar na terra. Então, família, só não vê quem não quer. A gente só não vê melhora quem não quer ver melhora. Porque temos de todos os lados oportunidades maravilhosas de ver coisas grandiosas acontecendo, de coisas maravilhosas que ainda estão por vir, que ainda estão por se desenvolver. E por que não querem olhar para isso? Porque a grande onda é um terço da nossa nação, é um terço que não está dormindo. O resto está tudo dormindo, família, tudo indo com essa... Porque é mais fácil, como diz a Maria Rita, o que é mais fácil? Ser ruim ou ser diferente, ser bom? É mais fácil. Bateu, bate, xingou, xinga. Vamos vibrar isso mesmo, porque tá tudo errado, porque ninguém presta, o ser humano não presta, o ser humano não presta. É o que você vê. Ah, um animal é maravilhoso, o ser humano não presta. Pelo amor de Deus, que sintonia errada é essa? Você é o quê? Você é um ser humano, mas não deixou de ser animal. Somos partes da natureza. O sobrenatural já não é mais sobrenatural, é natural. Os dons mediúnicos são naturais. Saem do nosso organismo. As nossas glândulas endócrinas fazem essa sintonia com o astral. Então, o que ainda falta para a humanidade? Cada um está no seu tempo. Falta respeito, falta humildade, falta amor. Quando as pessoas se deparam com algo que elas não conhecem, elas pintam aquilo como demoníaco, porque eles inventaram um demônio para isso. Inventaram um diabo, nós não acreditamos nele. A nossa Sagrada Umbanda não acredita em diabo, satanás, o sete pele, mochila de criança. Não existe. O que existe é que nós sois deuses. Você cria sua realidade, o céu e o inferno, como disse a mãe várias vezes. Você vive aqui agora, não é preciso morrer para isso. Não é preciso morrer para encontrar esse paraíso tão sonhado. Você pode viver ele aqui, sendo útil para você, sendo melhor para você e compartilhando o que é de bom para o próximo, sendo caridoso, é doando-se que se recebe. Então a gente tem que nos harmonizar de todas as maneiras, cada um segundo ao seu tempo, cada um com o seu dom. Eu não sei se é um dom, mas eu adoro mexer com tecnologia, com ciências que ligam isso. Eu vejo a tecnologia do plasma, que é os ganses, temos isso no material didático do nosso terreiro, a interação de campos. Eu vejo a explicação da espiritualidade na fisicalidade, a interação de energia. Quando eu pego uma energia maravilhosa de ganses, do plasma, e ele entra no meu organismo, ele restabelece um equilíbrio e tudo fica bom, porque nós temos que buscar o equilíbrio. O que é a reforma íntima? O que é melhorar nossos pensamentos? Não é atingir um equilíbrio? Porque nós somos frutos de uma fonte maravilhosa, criadora, e é de amor, é de paz, é de alegria, é de harmonia, é de felicidade. Então nós precisamos nos harmonizar. E quando nós não estamos harmônicos, coisas ruins acontecem, nós adoecemos. Pacotes condensados de energia formam-se pedras, formam-se glândulos e adoecem. São as pelotas, que nem dizem a espiritualidade, é o câncer. Porque então a depressão, e tudo tem explicação, são campos que estão condensados. A gente precisa se harmonizar. E que meio que eu tenho para fazer isso? Defuma sua casa, melhore a energia da sua casa, porque nós interagimos, energias se interagem. Do guia, da espiritualidade, de tudo que é emanado, porque tudo é energia. Os móveis contêm energias que são emanadas por mim, eles impregnam ali. Vamos mudar o móvel de lugar, vamos colocar uma maçã com cravo, vamos limpar nossa casa com água azul, vamos ouvir músicas felizes, vamos vibrar o sentimento de paz, de amor, de cura, da boa esperança, do bom ânimo, da fé positiva.
E aí a gente interage com essa energia. O que então tem a espiritualidade para criar para você? Sendo que eles não criam a energia é criada por você. Eles só usam o que você doa, o que você cria. Então, se tiver só energia de ruindade, de medo, de raiva, de rancor, que energia que você está criando para que o universo traga para você de volta? O que você está emanando de energia? Qual é a frequência? Qual é essa frequência em hertz? Qual é essa onda que você está vibrando? É de medo? Mais medo. É de raiva? É de mais raiva. Quando você sintoniza no medo da sua casa, quando sair da sua casa, o medo de ser assaltado, você entrou numa faixa de vibração em hertz que está sintonizando com o cara que sai de casa pensando assim, eu vou assaltar alguém. E vocês se encontram. Entende isso? Quando a gente começa a vibrar mais no sutil, mais elevado, melhorando nossos pensamentos, a qualidade dos nossos pensamentos, é o botãozinho que regula o nosso rádio, a nossa antena. Quando a gente começa a vibrar, ninguém pode mais do que Deus, porque Deus é maravilhoso, Ele é o Deus do impossível, Ele tudo cria de bom para mim, porque eu mereço, eu sou capaz, e eu vou conseguir, porque na minha vida existem grandezas, eu estou vivo. Obrigado pela oportunidade da vida, obrigado pela oportunidade da vinda, obrigado pela oportunidade do estudo, da família, dos familiares, da família Kaberomaru, do auxílio da espiritualidade, dos meios que chegam até mim a fim de me harmonizarem com banhos de ervas, com leituras maravilhosas, com aulas que me explicam como ser um bom Deus para mim mesmo, porque é você que cria a sua realidade. Então, o medo é muito denso, a paz é muito sutil. E ela está dentro. Ela está dentro da gente. Então cabe a cada um de vocês, segundo ao seu tempo, compreender isso. Você é o senhor do seu caminho, você que cria a sua realidade. E depende do seu esforço em harmonizar-se, em equilibrar-se. Faz o que te faz bem. Busque se ocupar com coisas que te alegram. Para de ficar vibrando com facilidade em tudo que é de ruim. Para de se conectar com coisas que só te prejudicam, com coisas que são só notícias ruins. Tem tantas notícias maravilhosas na internet que eu vejo todo dia. Por que as pessoas não veem isso? Porque elas não querem ver. Porque elas querem acreditar que existe um Deus castigador que está vendo tudo acontecer aqui, está deixando, o mal está espalhado, não é? Assim, aqui jaz do inimigo. E vamos embora sofrer. Amanhã é eu, amanhã é você. Para com isso, família, não é assim. Não é assim. Pessoas estão morrendo e pessoas estão se curando. É simples assim. O que você quer? Você quer a cura? Você quer a doença? Qual é a sintonia que você está emanando? Então, esse capítulo é maravilhoso, eu adoro. Obrigado pela oportunidade de estudo, família, senão a gente vai ficar aqui falando o resto da vida. Eu vou começar a tentar explicar aos novos a tecnologia do plasma. Tem muito filho novo que ainda não teve contato com as aulas do Ganses. Vocês têm isso, os mais velhos, no caderno. E é fácil de explicar. A tecnologia é tão simples de fazer. Tiraram umas coisas que uma usina nuclear era capaz de fazer, e isso foi explicado para qualquer um de nós fazermos em casa com soluções cáusticas, com simplicidade e um pouco de cuidado. A gente consegue criar um sistema que emite energias maravilhosas, capazes de fazer uma interação com os nossos campos e nos energizar, e nos harmonizar, e nos curar, e nos trazer maravilhas. Bem-vindo à tecnologia do plasma, tecnologia de regeneração. Com uma pesquisa bem simples na internet, vocês têm contato com isso. Vou tentar começar a postar, é um pouco corrido. Eu vou tentar postar alguns vídeos no meu YouTube a fim de explicar essa tecnologia. Que, meu Deus, mas como que pode? Você está num grupo de Umbanda falando sobre o kardecismo e explicando sobre a tecnologia do plasma. Tudo é a mesma coisa, família. A ciência e a religião é a mesma coisa. É só a gente compreender isso. Quando a gente não compreende isso, uma coisa fica brigando com a outra. Vós sois deuses, a gente é energia. E a gente cocria a nossa realidade. E tudo é energia. E os Ganses são pacotes de energias que só trazem o bem. Como diz um amigo que eu tanto assisto, essa tecnologia de Jesus, ela não traz nada de ruim. Não tem medo com ela. Ela não cria nada de ruim. Eu tô aqui com a minha pulseirinha de Gans, de plasma, de CH3, de ferro, porque eu sou filho de algum, adoro. Esse aqui é um pacote de energia maravilhoso. Vou tentar explicar um pouco mais no meu canal do YouTube.
Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estudo, que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês despertem um Deus criador de maravilhas, de bênçãos, que habita dentro de você, que você não vibre mais o medo, porque você não tem que ter medo de nada. Você é filho de um Deus que tudo pode, ninguém pode mais do que Deus, e vós sois deuses. Muitíssimo obrigado, família.